E acho que é uma questão de entender muito por que você tá estudando, né? Todo dia, você tá querendo alguma coisa com isso ou você só quer agradar seus pais? Acho que tem muita gente que estuda muito de uma forma um pouco masoquista até, sabe? Como se fosse um martírio, né? Uma coisa de, putz, tipo essa ideia de dormir pouco como algo positivo. Tipo, nossa, dormi mal pouco essa noite, que legal, né? O cara é produtivão, né? Mas é uma futilidade, é um valor que não serve pra nada, né? E às vezes a pessoa não quer o que o estudo talvez gere pra ela. Tipo, se pensar que alguém... Conheci um músico, cara, na Holanda, que ele faz 3 trabalhos por semana, sexta, sábado e domingo, tocando música brasileira no restaurante. Esse é o trabalho dele. E o resto do tempo ele viaja, ele conhece gente, ele bebe com a galera, vai em exposição, vai em show, curte a vida. E ele não estuda. Ele já tem a possibilidade de tocar, de ter a possibilidade de cantar, ganhar vida, sustentar a família. E essa é a vida dele, entendeu? Pra que o cara vai ficar? Se essa é a vida que ele quer, não tem nenhuma razão o cara ficar estudando. Não tem. Acho que é uma questão de o que você quer, tipo, quais são os seus anseios, né? Quais são os seus desejos mais profundos e se você é capaz de trabalhar em função disso ou não. E se você não tiver, né, essa ambição, essa vontade de realizar algo para além do lugar que você tá, não tem nenhuma razão específica para você continuar, né, com essa ideia de, putz, preciso, né, cada vez mais ficar melhor e ganhar competição e ter uma carreira melhor e ganhar mais, não sei o quê. Essa ideia de sempre, né, expandir a sua potência, acho que é uma coisa, é uma noção que pode ser desafiada em muitas frentes. Por que das 12 horas e por que agora e por que dessa maneira, né? Algum tempo atrás, um pouco antes de eu começar a fazer as lives, muitos amigos, muitos alunos e muitos seguidores vieram até mim dizendo que estavam com muita dificuldade de estudar. Falaram que desde que a pandemia tinha começado, não estavam conseguindo pegar no instrumento, não estavam com vontade de tocar. E é muito ruim isso, né? Porque você ama aquilo, mas você, ao mesmo tempo, tá com preguiça ou não quer, ou não vê um sentido naquilo, porque como músicos, inclusive músicos profissionais que se formaram comigo na faculdade, um dos combustíveis que a gente tem, um dos mais potentes, é o palco. Então vai ter um show, vai ter uma apresentação, vai ter uma turnê, vai ter uma competição, você vai e fica, né, com aquela adrenalina, você fica com aquela vontade de tocar, você toca junto com a galera, e tudo isso facilita o estudo diário porque você está sempre estudando por alguma coisa. No meio da pandemia, onde o horizonte não oferece muita coisa, né, durante um tempo indeterminado, depois de um ano, muita gente tava falando que não tava conseguindo nem pegar no instrumento, que fazia semanas que não pegava, muitos alunos chegando na aula sem nada pra mostrar, sem conseguir fazer nem coisas muito simples. Eu comecei a pensar em como eu poderia ajudar e em como eu poderia também criar um ambiente que pudesse me beneficiar de alguma forma. Então, primeiro, eu acho assim, as lives, elas são muito boas pra mim também. Então, eu acho que muito antes de, eu quero mostrar que estudo 12 horas por dia, eu, com essas 12 horas sendo mostradas, estudo com muito mais concentração, estudo com muito mais energia, eu me sinto muito menos solitário, que acho que é uma das grandes questões do estudo diário. Essa rotina, ela não é muito nova pra mim, eu já usei ela em diferentes moldes, mais de 12 horas, e as 12 horas elas são a parte que eu mostro, né? Depois das 12 horas eu ainda dou algumas aulas, quase todos os dias, segunda a sábado. Então, porque aí preciso pagar conta, preciso viver, né? Então a gente tava falando depende da sua estrutura, depende se você pode, né, trabalhar ou não. Então essa é a minha rotina e aí eu consigo bancar minha vida, pagar minhas contas através das aulas que eu dou. E aí por ter uma base de pessoas que acompanham meu trabalho faz tempo, por ter algum currículo, consigo cobrar um valor que me permite dar não muitas aulas e me sustentar. Então, essas 12 horas, elas pra mim significam evoluir e me dedicar às coisas que eu mais amo com intensidade. Eu estudo 6 horas de violão todos os dias, isso faz algum tempo. Eu estudo 2 horas de idiomas, diferentes línguas que eu sempre gostei e acho que é um hobby / estudo / algo que me ajuda profissionalmente, porque é a oportunidade de dar um show no idioma que do país que você está visitando é muito boa e gera oportunidades profissionais e também faz com que você perca algumas oportunidades profissionais se você não fala alguns idiomas. Já perdi oportunidades por não falar muito bem francês na época que estava fazendo uma turnê na França. Inclusive falam muito isso sobre russo. É muito difícil, quase impossível você entrar no mercado russo de violão sem falar russo. Então tem várias coisas que, na verdade, eu faço porque eu gosto e realmente línguas é quase um hobby, muito mais distante de algo que eu penso para me beneficiar profissionalmente, mas que acaba
acaba me ajudando indiretamente. 2 horas desse estudo passo entre redes sociais e edição de vídeos e coisas pro Instagram, YouTube, etc. E as outras eu divido entre composição, escrita e basicamente essas duas coisas. Percepção entra ou nessas duas ou junto com o estudo de idiomas. Então aí eu faço essas 12 horas, que é basicamente tudo que eu amo fazer todos os dias. Então eu toco violão, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, e é uma coisa que eu preciso fazer. Tem aquele poema do Leminski que é, se não me engano, é uma coisa assim: escrevo porque amanhece. E acho que essa ideia vem muito forte pra mim, né? Que eu toco porque amanhece, né? Não existe uma razão específica pra eu tocar, porque aquilo faz parte do meu dia a dia e ao mesmo tempo esse amanhecer. O que dá sentido ao meu amanhecer, de certa forma, é o próprio tocar do violão. Então é algo que já faz parte de mim, é algo que eu não consigo separar muito da minha vida. E isso, né, essas 6 horas são parte da minha rotina há algum tempo. Já fiz mais que isso para me preparar para competições, para eventos e tal, mas eu acho que eu precisava manter uma quantidade de horas que fosse saudável, com coisas que fossem legais pra mim, é uma coisa que me preenche de uma forma muito legal, assim. Eu penso atualmente na minha vida como se eu estivesse compondo uma sinfonia e que cada segundo dessa vida fosse uma nota diferente, um acorde diferente, uma passagem diferente. E a partir do momento que eu estudo algo durante uma hora, ou falo alguma coisa com vocês, ou vivo, né, cada segundo, cada instante da minha vida, eu olho pra isso como se essa sinfonia fosse aquilo que foi escrito e não pudesse ser alterada, como se cada instante fosse eterno e incorrigível. E por isso a vontade que eu tenho muito grande de me dedicar da maneira mais legal que eu posso para as coisas que eu mais amo fazer. E muita gente, né, pergunta se é difícil, como faz e tal. Eu acho que eu só consigo fazer isso não porque eu sou uma pessoa hiperdisciplinada em todos os sentidos, mas porque eu faço realmente as coisas que eu mais gosto e mais vejo sentido. Pra mim é muito importante isso. Eu sei que isso pra mim é essencial, é fundamental, e esse senso de direção, de saber de onde eu tô partindo e onde eu quero chegar. A gente tava num projeto que a gente começou recentemente usando uma metáfora da navegação. Vocês têm, né, várias coisas que você pode usar para essa navegação, mas você tem um mapa de navegação e um ponto de destinação. E aí, tendo isso muito claro para mim, é o que é suficiente para que eu consiga dar conta dessa rotina com prazer. Então não é alguma coisa martirizante, não é uma coisa que tenha nenhum sacrifício envolvido. Na verdade, pelo contrário, mostrar isso tem sido diferente, né? Porque agora eu me sinto muito bem durante as pausas. A gente faz 50 minutos de estudo, 10 minutos de pausa e vai assim das 7 da manhã às 7 da noite. Durante as pausas a gente conversa, a gente dá risada, a gente conta um monte de piada, né? A gente fala sobre música, a gente pede recomendações, troca informações, troca várias recomendações de livros. É um momento de encontro quase dentro do que essa pandemia possibilita. Eu me sentindo muito acolhido nesse espaço. Tenho estudado com mais foco do que nunca, com mais concentração do que nunca e de maneira mais prazerosa do que nunca. Esse processo das lives tem um pouco a ver com isso. Por isso que eu continuo fazendo, porque eu vejo que beneficia muito as pessoas. Muita gente falou: cara, nunca estudei tão bem na minha vida. Isso mudou completamente a minha maneira de olhar pra minha rotina. Agora eu consigo realmente manter uma rotina. E isso me faz muito bem, porque o estudo sempre é uma coisa muito individualista, né? Você pensa, mano, o mundo tá acabando, Brasil, né? Numa situação horrível. E eu aqui estudando, coisa mesquinha, você se dedicando a ser um instrumento enquanto o mundo tá desmoronando. E aí nesse projeto eu consegui encontrar uma maneira de talvez ajudar algumas pessoas enquanto eu faço isso, que é extremamente individualista, que é pra minha carreira, que é pra minha trajetória, que é pra minha evolução. Mas acaba sendo também uma maneira de partilhar as coisas que eu sei durante as pausas e fazer com que as pessoas se sintam mais confortáveis e com mais vontade de dedicar o tempo que elas têm àquilo que elas querem desenvolver e conquistar.